hoje eu quero pregar uma palavra de entrega, querido. As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, querido. Essas palavras foi que Jesus mencionou a última vez. E esta palavra é a palavra de entrega, querido. Jesus está falando: eu entrego a minha vida em suas mãos, Pai. O meu espírito em suas mãos. Dizem que as pessoas, querido, geralmente morrem do jeito que vivem. A vida de Cristo foi uma vida de entrega. As últimas palavras do homem e as primeiras palavras do homem geralmente são as palavras mais importantes. E quando Jesus fala: Pai, eu entrego, é uma das últimas menções que ele diz. Sabe por quê? Porque Jesus não entregou só ali na cruz do Calvário. Jesus teve uma vida de entrega. A vida de Jesus foi uma vida voltada ao Pai. A vida de Jesus era uma vida rendida ao Senhor. Ele dependia do Senhor. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, querido. E o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos em ter uma vida de entrega, querido? O que é uma vida de entrega? Ouvi uma história de alguém que nasceu muito pobre. Muito pobre. E aí, com o passar dos anos, essa pessoa ela se tornou muito próspera e rica. Ela fez uma fortuna vendendo sanduíche de presunto. Fez uma fortuna. Ele começou vendendo pão com presunto na rua, depois conseguiu comprar um carrinho, e assim foi comprando outro e outras coisas, e fez-se milionário vendendo pão com presunto. Mas um dia, entrou em coma. E na hora da morte, querido, suas últimas palavras foram: por favor, corte o presunto bem fino. Por que ele falou isso na sua hora de morte? Por quê? Porque o presunto foi a maneira que ele viveu. Pessoas geralmente que vivem uma vida só para ganhar dinheiro, as suas últimas palavras, pode ter certeza, é a respeito de dinheiro. Então por que Jesus falou sua última palavra: Pai, eu entrego? Porque a vida de Jesus foi uma vida de entrega. A vida de Jesus foi uma vida rendida, querido. A vida de Jesus foi uma vida que ele abriu mão de toda a sua glória, querido. Ele abriu mão de ser rei. Além, Jesus abriu mão de ser Deus. Jesus era Deus, mas ele se fez homem para vir aqui na terra e saber o que eu e você passamos aqui nessa terra. E o que nós aprendemos, querida? O que nós aprendemos? O que significa para nós hoje a palavra de entrega? Primeiro lugar, entrega fala de dependência. Entrega fala de dependência, de depender do Senhor, querido. Ao morrer naquela cruz, querido, Jesus não estava dando um salto no escuro. Ele tinha plena confiança que o Pai estava por detrás daquela situação. Você sabe, apesar de ficar completamente abandonado, em um determinado momento, ele sabia que Deus não estava indiferente à sua vida. E foi por causa desta confiança, querido, que Jesus disse: Pai, eu entrego nas tuas mãos. Primeira lição que essa palavra nos ensina: que confiança, que entrega, fala de dependência. Você depende do Senhor, querido. Só olha para o seu irmão, não precisa falar para ele não. Eu ouço muitos irmãos dizendo: pastor, eu vou entregar, está nas mãos de Deus. Vamos sim entender mais o que é estar nas mãos de Deus. O que é estar nas mãos de Deus para você? O que é? O que é confiar em Deus? Não, entrego para Deus. O que é isso? Que não está no meu controle, certo? Mas quando as coisas saem do nosso controle, como que nós ficamos? Como nós ficamos? Desesperados. Desesperados. Eu vejo muito porque isso se tornou um jargão evangélico. Não, eu dependo do Senhor. Quantos dependem de Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão.
Fica com a mão levantada, deixa eu ver aí. Espírito Santo, tira uma foto aí. Sabe quando você vai saber se você depende de Deus? Sabe quando? Quando as coisas saírem do seu controle. Por exemplo, um dia eu estava conversando com o irmão, ele foi mandado embora do trabalho. Ele foi mandado embora do trabalho e ele estava desesperado. O sinal de desespero é um sinal de dependência ou de independência? Independência. Qual que é o sinal que você depende de Deus, querido? O sinal que você depende de Deus, que mesmo quando as coisas saem do seu controle, mesmo quando as coisas saem do seu controle, mesmo assim, você continua confiando em Deus e tendo paz no Senhor. Quando as coisas saem do seu controle, como que você fica? Isso é depender. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Você está pronto para depender de Deus. Porque para depender de Deus exige fé. E fé é o quê? É a certeza das coisas que eu não vejo. Pastor, não estou vendo nada. Então essa é a hora, filho. Pula. Pula nas mãos de Deus. Tem nenhuma criança aqui para fazer minha ilustração? Só tem gente grande aqui, eu não consigo pegar gente grande não. Não, Jonas não. O bebê não anda, tem que ser. Chama o Isaac para mim lá. Não, chama uma criança que não é tímida lá, chama uma pequenininha. Chama uma pequenininha. Vem aqui você, não, vem aqui ela aqui. Vem aqui Rafa. Vem aqui Rafa, vem com a sua filha. Vou te falar para você o que é depender de Deus. Vou te ensinar na prática o que é depender de Deus. Vem aqui Rafa. Dá ela aqui. Fica aí embaixo, hein, filho. Você é Deus. Deus sempre está em todos os momentos, sim ou não? Vem aqui. Como é o nome dela? Laura. Laura. Oi, Laurinha, tudo bem? Ó, tá chorando, ó. Vou falar para você o que é depender de Deus. Sabe o que é depender de Deus? É a Laura pular, ó. Ficou desempregada. Ela depende de Deus? Aí, o que é depender de Deus? É você ir, ó. Vai, deixa ela pular. Você pular na certeza que Deus vai te pegar, sim ou não? Sim ou não? Sobe aqui agora, Jonas. Fica aqui, Júlia, aqui embaixo. Isso é ilustração. Não vai, né? Calma, mano. Não, vem correndo, pega impulso. Vai, se joga. Ó, presta atenção. Sabe, porque muitas vezes na vida você não avança com Deus? Sabe por que muitas vezes na vida você não alcança patamares maiores? Porque você não crê que Deus vai te pegar. Você não crê que Deus está lá para te pegar. Você não crê que Deus está lá e pode capacitar você para fazer coisas maiores. Você não crê que Deus está cuidando da sua família. Sabe por que você fica desesperado? Nós estamos vivendo o mal da ansiedade hoje. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado, certo? Por que você fica... Nós vivemos o mal da sociedade, que é a ansiedade. Por quê? Porque no fundo, você não depende, você não acredita que Deus cuida de você, lá na frente. E aí o que acontece? Você vive preocupado. Preocupado que não vai acontecer. Preocupado, querido. Mas quando Jesus veio a este mundo, querido, Ele viveu dependente do Pai. Dependente. Dependente. Quando você vive no sinal de dependência, querido. Eu dependo do Senhor. E quando você sabe que você depende dEle, é Ele que faz todas as coisas, querido. A palavra de entrega, Ele nos ensina a dependência. Sabe o que é dependência? Dependência é saber que em você não é bem nenhum. Depender é aquele sinônimo de fragilidade que uma criança tem, mas tem o pai por perto, querido. Presta atenção. Sabe a importância
que eu e você, temos em depender de Deus? Quando nós dependemos de Deus, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos segurança, nós não caímos nas ciladas que o mundo nos oferece, querido. Existem muitas ciladas, querido. Agora, quantas vezes, querido, Deus nos vê com tristeza? Quantas vezes, na nossa caminhada com Cristo, querido, nós tomamos conta que a incredulidade está tomando nosso coração? E quantas vezes, querido, eu quero dizer para você, eu me lembro que o meu filho, Isaac, eu tenho um filho Isaac, 7 anos, e por que muitas vezes nós não dependemos de Deus? Porque nós não temos revelação que o Pai nos ama e cuida de nós. E meu filho, como toda criança, ele fazia xixi na cama até trocar, sair da fralda, aquela luta. E de vez em quando, ele fazia xixi na cama. E o irmão dele mais velho ficava falando, mijão, sabe aquelas coisas de irmão. E aí um dia, ele chorava. Aí um dia eu falei para ele, filho, aqui em casa pode fazer xixi na cama. Pode, eu falei, o Tato faz, a mãe faz, de vez em quando eu faço também. E aí um dia ele fez, e o irmão dele foi te chamar tudo dele. Sabe o que ele disse para o irmão dele? Falou assim para ele, meu pai falou que pode fazer xixi na cama, é normal, um monte de gente faz. Júlio faz, Jonas faz. Quando ele vivia com medo, duvidando ou achando que o pai ia corrigir, o que aconteceu? Ele não tinha firmeza. Agora, quando você sabe que você está num lugar que o Pai te ama, quando você sabe que Deus te ama, isso gera confiança em você. E quando você confia, você depende. Por que muitas vezes você não depende? Porque no fundo você não crê que Deus te ama e tem o melhor para você no nome de Jesus. Por que muitas vezes você fica desesperado em meio à angústia? Por que muitas vezes você fica sem dormir quando a dívida bate? Por que muitas vezes você vai precisar de remédio para dormir? Porque no fundo você não confia que Deus pode cuidar de você, querido. Então o que é depender, querido? Depender é você estar no olho do furacão, no meio do olho do furacão, e você está descansando em Deus. O Eli Soares tem uma canção muito bonita que ele fala, eu vou descansar. Os irmãos sabem? Os irmãos estão tão tímidos. Só os pessoal da frente sabe aqui, ó. Ele fala, eu vou descansar porque eu sei que o amanhã pertence a Deus. E a última palavra vem dele. Fala para o seu irmão assim, não importa o que você está passando, não importa se a porta fechou, se ela fechou, Deus vai abrir outra. Descansa na mão do Senhor, querido. Ele tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Descansa nele, querido. Descansa nele em nome de Jesus, querido. Sabe? Confiar faz bem, querido. Dependemos quando confiamos. É muito ruim pessoas que não confiam em ninguém, sim ou não? Não confia em ninguém. Confia em ninguém. Porque quando você não confia em ninguém, o que acontece? Presta atenção. Conta uma história que o neto foi passar férias na casa do avô. E aí o avô levantou, falou, nossa, o cheiro está ruim aqui. Aí ele foi no banheiro higienizar a boca, abriu a pasta, falou, nossa, essa pasta está com cheiro ruim. Foi tomar o café da manhã, o leite, falou, nossa, mulher, esse leite aqui está azedo. Entrou no carro, o carro está com cheiro ruim. Ele falou, meu Deus, o mundo está fedendo. Aí ele foi no espelho. Quando ele chegou no espelho, o neto tinha jogado um queijinho no bigode dele. Gente que não confia em nada em ninguém. O problema não são nas pessoas, o problema é nele. Tira o queijo do bigode aí em nome de Jesus. Passa aí o dedinho aqui, ó. Tira o queijo do bigode. E quando você está com queijinho no bigode, até de Deus você desconfia. Você desconfia que Deus pode te abençoar.
Você desconfia. Você vê aquelas pessoas que você vai dar presente para ela e fala assim: imagina, eu precisava. Hã? Não, pode dar presente, eu quero ganhar presente. Meu aniversário foi em junho, se você não deu, pode dar, eu aceito presente atrasado. Por que as pessoas são assim, querido? Porque o medo, é o medo, querido, de Deus falhar conosco. Gente que não depende de Deus é medo que Deus fale com você, querido. Eu vou dizer para você, Deus nunca falhou e nunca vai falhar com você no nome de Jesus, querido. Deus, Ele é um Deus presente. Talvez Ele não dê o que você quis, você não tem o que você quer agora. Mas preste atenção, a sua visão é limitada, filho. A sua visão você só enxerga 10 metros ao seu redor. Mas Deus enxerga tudo, filho. Deus enxerga desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. A visão de Deus é bem superior à sua. E Deus sabe que muitas coisas você não poderia receber. Sabe? Alguns botânicos exploravam certas regiões, querido, presta atenção, montanhosas, à procura de novas espécies. Eles estavam procurando nas montanhas, quando através de um binóculo, querido, avistaram uma flor desconhecida, bem desconhecida, encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda. E eles pediram a um menino que estava na expedição que aceitasse a tarefa. O pequeno olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhe que voltaria no instante. Algum tempo depois ele voltou, trazendo o pai pelas mãos e explicou suas condições. Eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a corda, querido. Sabe por que muitas vezes existem coisas que estão à nossa mão? O problema é que você não vai, porque você não crê que o pai que está segurando a corda. Sabe por que aquela criança pulou aqui? Como se chama sua filha, Rafael? A Laura pulou porque ela viu quem que estava embaixo. O pai dele. O Senhor Jesus nos ensina. Quando Jesus fala, Pai, eu entrego o meu espírito. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele confiava que Deus estava no controle de tudo, querido. Em nenhum momento Jesus ficou na cruz amargurado, brigando com todo mundo. Quando você está sentindo muita dor, como que você fica? Como que você fica, mulher, quando você está de TPM, com cólica? Como que você fica? Você fica mal-humorada, fica maltratando, dando-se resposta seca. Quando o homem está com dor de cabeça, com gripe, que parece que está em estado de coma, como você fica? Tem que levar para o hospital, tem que tomar morfina. O cara está com uma dor de cabeça, tem que tomar morfina. O homem é assim. Mas Jesus, querido, está na cruz do Calvário. Suas mãos furadas, seus pés furados, a coroa de espinho, ele tomou 2 chibatadas, 40 menos 1 do Romanos, ele está sangrentado, ele está carregando aquela cruz, ele carregou aquela cruz pela via cruz, está pesada, os seus ombros estão doendo, as suas costelas estão doendo. Jesus tem que fazer uma força enorme, enorme, para ele respirar, porque quando ele relaxa o corpo, o seu pulmão se asfixia. Mas mesmo assim, Jesus não maltrata ninguém. Ele olha para o ladrão, ele fala o quê? Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele olha a sua mãe com o discípulo a quem ele mais amava, que provavelmente seria João. Ele fala assim, cuide da minha mãe. Ele olha para o outro ladrão, que está na cruz do Calvário. Ele olha para ele, ladrão, ele viu que o ladrão se arrependeu. Ele fala para o ladrão, em breve te verei no paraíso. Por que Jesus tinha tanta calma? Por que Jesus tinha tanto controle? Numa situação tão adversa como essa, Jean. Às vezes, por muito menos, uma pessoa te fecha no trânsito, você já faz. O que você faz? Não sei o que você faz, mas o que você faz? Jesus, ele emana amor, emana confiança. Sabe por quê? Porque Jesus dependia do Pai. Dependia do Pai, querido. Sabe por que muitas vezes, nós somos reprovados em algumas coisas, porque nós não cremos que o Pai que está segurando, querido,
que o pai que está segurando. Que o pai. Conta-se uma história que um menino viajava no avião com o Walkman, muito alegre, muito distraído, e tinha uma pessoa na frente dele, muito nervosa, e ele estava muito desconfiado. E aí o cara estava com muito medo de avião. E aí o rapaz perguntou para ele: por que você está desse jeito? Eu estou morrendo de medo. Ele falou assim: meu pai que é o piloto. Quando você sabe que o pai que é o piloto da sua vida, você não fica apavorado. Você confia no Senhor, você entrega para Ele, você descansa nele, você tem paz, você vai ser mais ousado com Ele, porque é o pai que está no piloto. O pai que está no piloto da sua vida, o pai que está no piloto da sua família, o pai que está no piloto da sua cela, o pai que está no piloto do seu emprego, o pai que está no piloto do seu avião. Se você é o pai que está, você sente paz e descansa em nome de Jesus. Se você não tem, dependa dele, querido. Entregue tudo a Ele no nome de Jesus, querido. Segunda lição que a palavra de Jesus entrega nos fala. Que entrega fala de rendição, de se render ao Senhor. Ao pronunciar aquela palavra: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus estava nos ensinando sobre a verdadeira rendição, querido. Naquele momento, Jesus, querido, não estava entregando apenas o seu corpo à morte, nem seu espírito a Deus. Naquele momento, Jesus estava abrindo mão da sua vida, em função da minha e da sua. Por que nós precisamos nos render, Senhor, todos os dias ao Senhor? Nos render, querido, fala que nós precisamos do Senhor. Sabe por que nós estamos aqui cultuando hoje aqui? Porque eu sei que eu preciso do Senhor. Sabe por que eu gosto de estar com os irmãos das células? Porque eu sei que eu preciso do Senhor. Você sabe por quê? Que às vezes nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar, porque nós recebemos tantas informações desse mundo, que eles nos levam para longe de Deus. Quando eu falo longe de Deus, não é que Deus sai de você, não, Deus está dentro de você, mas da questão de você viver uma vida com Deus, nós precisamos nos render, querido, todos os dias. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um general sírio de guerra. Naamã vencia as guerras. E numa dessas guerras que ele venceu, ele pegou uma menina hebreia, judia, de 12 anos. Naamã era um herói de guerra. Eu sei que no Brasil não tem herói, amém? Não tem um herói agora. O primeiro nosso herói surgiu. Quem que é nosso herói? Não é o Neymar, não, filho. É o Sérgio Moro, é o nosso herói. Nós assistimos o filme da Lava Jato esses dias. Você sai do cinema com vontade de ser brasileiro. Mas Naamã era um herói, porque ele vencia as guerras. Naamã era coroado com medalhas. Naamã era milionário, ele tinha muito poder. Mas Naamã tinha um problema. Quando Naamã tirava sua armadura, Naamã tinha lepra. O que é lepra, pastor? Toda vez que a Bíblia menciona sobre lepra, a Bíblia menciona sobre ações pecaminosas ou pecado. Mas um dia, Naamã está na sua casa com aquela menininha de 12 anos. E Naamã, quando tira a sua armadura, a sua roupa, talvez a roupa gruda nas suas feridas. Porque hoje tem pouca lepra. Hoje praticamente a lepra foi curada, só tem a hanseníase. Mas naquela época, quem tinha lepra, ele nem podia mostrar que tinha lepra. Porque se ele mostrasse, ele não poderia viver no meio do povo. Então quando ele tirava a roupa, talvez a roupa grudava nos seus machucados. E um dia ele está tirando a roupa na sua casa, com aquela menina escrava de 12 anos, aquela menina diz para ele: meu senhor, eu sei que pode dar jeito para você. Uma menina de 12 anos. E ele falou: é mesmo? Lá na minha terra, Israel, tem um homem, um profeta de Deus. E se você for lá, no profeta, ele vai curar você. Uma menina de 12 anos, nunca subestime as crianças em nome de Jesus, querida. E Naamã vai. Naamã está tão desesperado que ele vai. Chegou lá,
o profeta nem sai, ele bate na casa. Profeta! O profeta manda os ajudantes atender. Ele nem saiu. Essa história fica em Reis, tá bom? Se você quiser depois ver. E aí então, os ajudantes do profeta saem e falam assim, meu profeta falou para você dar 7 mergulhos no rio. Só que o rio era como se fosse o rio Tietê da época, era sujo. Você mergulharia? Pergunta para o seu irmão, você mergulharia? Naamã nervoso, o profeta nem veio. Quem aqui já falou assim, quem você pensa que você é? Eu gosto que o irmão fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim, Talvez ele falou, quem ele pensa que ele é? Mas, Naamã tinha amigos. Os soldados dele falaram assim, meu senhor, mergulha. Nós viemos lá da Síria. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Então ele foi o mergulho. Mergulhou, nada aconteceu. E ele fala, não, mas não é só um mergulho. São 7 mergulhos. Imagine, 7 mergulhos no rio Tietê. E quando saiu, toda a pele dele estava restaurada e curada no nome de Jesus, querido. Mas para isso acontecer, ele precisou se render, querido. Ele precisou se render. Precisou se render. Quantas áreas da sua vida você não venceu ainda? Porque você não se rende. Quando eu falo se rende, é você entregar para Deus e colocar nas mãos do Senhor, querido. Você não entendeu que você não consegue vencer as suas lutas ainda sem o Senhor? Você não consegue vencer as suas batalhas sem o Senhor? Pastor, já fiz de tudo para o meu marido converter. Já fez mesmo? Eu estava conversando semana retrasada, eu fui pregar lá em Franca. E eu estava conversando com um rapaz, ele me recebeu na igreja. E ele estava dizendo que ele tinha um grupo de pagode muito conhecido na região, Júlio. Muito conhecido, muito conhecido. E eu falei, mas como você se converteu? Ele falou, pastor, a minha esposa se converteu. E aí minha esposa era louca. Minha esposa era maluca, insensata, doida. Mas ela converteu. E alguém da igreja falou assim, você vai agora, sabe fazer o quê? Tratar bem seu marido. Antes de ele sair para fazer os shows, ele falou que ganhava muito bem, ganhava quase 50 mil reais por mês. Antes de ele sair para fazer os shows, você vai passar a roupa dele, dar janta para ele e falar que ama. E a mulher começou a fazer isso. Ele ia sair para fazer o show, a mulher, oi amorzinho, a janta está pronta, a roupa, qual roupa você vai colocar? Ele chegava de madrugada, ela acordava para recebê-lo. E aí ele falou, rapaz, essa mulher não está bem não. Porque toda vez que ele ia sair fazer show, eles quebravam o pau. E aí então, um dia, teve um encontro com Deus. Quantos foram no encontro com Deus semana passada aqui? Aleluia, aleluia. Teve um encontro com Deus, sabe o que aconteceu? Só era casal que ia nesse encontro com Deus. E só ela que ia sem marido. Então ela chegou para ele. Falou, amor, eu quero um encontro com Deus, mas é de casais. Só eu estou sem marido. Aí ele falou, rapaz, essa mulher já faz uns 3 meses que ela está me tratando como um príncipe. Sabe o que aconteceu? Ele foi no encontro com Deus. E ele se converteu naquele encontro. Mas sabe que muito casamento não dá certo? Porque fica 2 brigando e ninguém se rende. Sabe o que é se render? Se render é morrer, filho. Morri para minhas vontades. Morri. Quando um morre, você briga com o morto, Dani. Mas quando os 2 estão vivos ainda, não tem como. Sabe o que é se render? Você se render e chegar na sua conclusão que você não consegue vencer as suas lutas sozinho. Você precisa de Deus, você precisa da igreja. É chegar no seu final de você mesmo. Falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Existe um texto lá em Coríntios, acho que é a 2ª carta dos Coríntios. Capítulo 3, verso 18. O apóstolo Paulo fala que Deus ele vai nos conduzir em triunfo. Acha esse texto para mim aí, alguém. Que Deus ele vai nos conduzir em triunfo.
O que é conduzir em triunfo? Quem sabe aqui? É te levar para a vitória, sim ou não? Sim ou não? É te levar à vitória? Quem quer triunfar aqui? Levanta a mão, diga um glória a Deus aqui. Então eu vou te falar aqui o que é conduzir em triunfo. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que quando um rei, porque antigamente as cidades eram conquistadas como? Como as cidades eram conquistadas? Como, Jean? 2 Coríntios 2,14. Projeta para mim aí, Jô. 2ª carta de Coríntios 2,14. Vamos ler juntos. 2ª carta de Coríntios 2,14. A palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Quantos querem triunfar aqui em Cristo? Diga glória a Deus. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por muito tempo eu não entendi esse texto. O que é conduzir em triunfo? Naquela época as cidades eram conquistadas como? Como que era? Na guerra, sim ou não? Então quando um rei conquistava uma cidade, sabe o que acontecia? Ele pegava o rei, cadê? Pega um jovem aqui. Deixa eu catar um jovem aqui para me conduzir em triunfo. Vem aqui, Brian. O rei pegava o rei daquela, por exemplo. Nossa, aqui Jardim Colorado é um reino. E aí o Brian é do Nova York. E aí eu ganhei o Brian, ganhei da cidade, certo? E aí eu levei o Brian como escravo. E aí para mostrar, não, é só aparência, qualquer coincidência. Presta atenção. Aí eu chamava toda a cidade do Brian. Qual que é a cidade do Brian? Nova York. Todo mundo, os oficiais, todo o povo da cidade, certo? E aí eu pegava, algemava o Brian, diante do povo dele. Eu vinha na frente como rei e conduzia, fazia o cortejo triunfal. Eu estava conduzindo ele em triunfo, na frente de todo o povo, conduzia ele em triunfo. Que agora, quem que é o rei do Brian? Sou eu. O que a Bíblia fala? Que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Cristo Jesus te conduz em triunfo. Sabe o que é conduzir em triunfo? É quando Cristo te vence, filho. É quando você para de lutar com Deus. Cristo te conduz em triunfo, não é que Ele vai te conduzir em triunfo, é que agora Cristo te venceu. E Ele te conduz em triunfo. Agora o seu andar não é mais o seu andar, é o andar dEle. Agora o seu reino não é mais o seu reino, é o reino dEle. Agora o seu ver é o ver de Cristo, querido. Então, o que a Bíblia fala? Que quando nós nos rendemos, querido, quando nós nos rendemos, presta atenção, nós triunfamos mais ainda em nome de Jesus, querido. Passa a mão no ombro do seu irmão com muito carinho e fala assim: queridão, quando você vai se render a Ele em nome de Jesus? A Bíblia conta a história de um homem chamado Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 26, verso 13 ao 15. Atos capítulo 26, verso 13 ao 15 diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu um caminho afora, vi uma luz no céu, mas resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos pó da terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrardes contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues, querido. Presta atenção nesse texto. A Bíblia fala assim: dura coisa é recalcitrardes contra o aguilhão. O que é isso? Aguilhões eram ferros colocados atrás da perna dos cavalos e presos à carroça, para impedir que o cavalo desse coice. E poderia ser guiado pelo carroceiro, querido. Toda vez que o cavalo dava um coice, ele feria o quê? A sua perna. Portanto, recalcitrar, querido, contra os aguilhões é resistir à vontade de Deus.
Tem muita gente que resiste à vontade de Deus ainda, filho. Então, só para você entender, eles colocavam os ferros aqui, ó, na perna traseira. Então, quando o cavalo não queria obedecer o carroceiro, ele dava coice. Mas toda vez que ele dava coice, ele se machucava. Quando Lucas escreve sobre Paulo, que ele fala, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo, querido, que não adianta você lutar com Deus. É mais fácil se render, filho. É mais fácil. Eu me lembro, eu corrijo o meu filho com vara, no bumbum. Corrige. Eu me lembro quando eu era criança, que minha mãe vinha nos bater, o que a gente fazia? Saia correndo. Quando seu filho corre de apanhar, quando você pega ele, você fica com mais raiva ou com mais misericórdia dele? Não, dá vontade de arrancar o pescoço dele, dá ou não dá? Mas se ele te ajoelha e gruda na tua perna e fala assim, pai, não bate não, pai, errei de novo, não tem jeito para mim. E olha para você, o que acontece com a raiva? Passa na hora. Mas tem crente que vive recalcitrando contra os aguilhões, correndo de Deus. A vida toda dele é correr de Deus. Sabe aquele negocinho lá que você nunca larga da tua vida? Sabe aquele jeitinho que você nunca larga e vive correndo de Deus? E vou dizer para você, não dá para ficar brincando de esconde-esconde com Deus, filho. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Tinha uma musiquinha, quando meu filho, o Lincoln, era pequenininho. Cadê o Lincoln? Deixa eu ver o Lincoln, onde ele está. Minha esposa comprou um DVD do Diante do Trono que cantava assim, ó. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Longe do teu amor, não importa. E eu me lembro que o Lincoln ficava lá escutando aquela música. Mas a vida de muito crente é assim. Não dá para brincar de esconde-esconde. Fala para o seu irmão assim, canta para ele aí. Não dá para fugir. Fica brincando com Deus, filho. Vai lá e se rende logo, filho. Se rende logo, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, tudo vai cooperar para o seu bem no nome de Jesus, querido. Todas as coisas, mas se rende para Deus logo, filho. Para de debater, tem crente que fica que nem barata quando fica de perna para cima. Para logo de debater, filho, se rende para Deus. Se rende para Deus. Se rende logo, assume que você não dá conta de ficar sem Deus. Assume logo que você não dá conta, querido, de vencer essa tentação. É só Deus por você, filho. E por último, chamar os irmãos de louvor. Entrega a fala da morte voluntária. Jesus pronunciou 7 sentenças, querida. Mas a última, ele fala da morte voluntária. Jesus em nenhum momento, ele reclamou já. É incrível como Jesus não murmura. É incrível, Mari, como Jesus, mesmo na cruz do Calvário, ele consegue expressar e emanar amor. Você sabe, lá em Isaías capítulo 53, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, querido. Presta atenção. Você sabe que todo animal, quando presente à morte, resiste firmemente. A galinha, o pato, o porco. Como que o porco morre? Quem já viu o porco morrer aqui? Como que é o porco morre? Não é porco não, ele grita, né? Só que não é porco não. O boi, todos eles morrem lutando até o final. Mas a galinha esperneia, o porco grita, o boi treme a carne, mas a ovelha, quando levada ao matadouro, a única reação dela é deixar a lágrima cair, querido. A ovelha é o único animal que não resiste à morte. Por isso que Jesus, a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, querido. Jesus não ficou mal em morrer no seu lugar. Ele teve prazer em morrer.
Ele teve prazer em morrer. Jesus foi, em nenhum momento da cruz do Calvário você vai ver Jesus murmurando. Nenhum momento. Porque ali estava feito a vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, toda murmuração, toda crítica vai embora, querido. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, a palavra do Senhor diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Você e eu precisamos compreender, querido, e viver essa realidade da morte, onde nossa vida é substituída pela vida de Deus dentro de nós, querido. Sabe que muitas vezes você precisa, meu irmão, olha aqui para mim, ó, no branco dos meus olhos. Você precisa morrer junto com Cristo. Quantos aqui têm a certeza que são salvos? Quantos aqui têm a certeza que estão salvos? Por que você tem a certeza? Através do quê? Através do quê? Pela fé, sim ou não? A mesma fé, presta atenção, que isso aqui é uma revelação para a tua vida. A mesma fé que te leva para o céu. Quantos vão para o céu aqui no nome de Jesus? É a mesma fé que na morte da cruz houve duas coisas: a substituição. Era para você morrer, Cristo morreu. E teve a inclusão. O que é a inclusão? Todos os seus pecados foram carregados na cruz do Calvário. Você tem fé para crer que você vai para o céu em nome de Jesus? Mas você não tem fé. Você não tem fé para achar que todos os seus pecados já foram vencidos. Porque eles já foram vencidos. Eles já foram vencidos. Você tem fé para isso? Você tem que ter fé. É a mesma fé. A mesma fé que te dá a certeza que você vai para o céu é a mesma fé, querido, que você e os seus pecados estão todos cravados na cruz. Então eu vou dizer algo para você. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, morre logo com Cristo na cruz, querido. Morre logo. Para de ficar lutando com Cristo, filho. Se rende a Ele logo. Chega diante de Deus e vai: Pai, Tu sabes, eu não dou conta de viver sem Ti. Eu não dou conta de viver sem Você. Ergue, sabe quando tem paz com Deus? Quando você ergue a bandeirinha branca, tem paz com Deus. Enquanto você está tentando brigar e não se rende para Ele, continua da mesma maneira, querido. Eu quero dizer para você que você pode ter duas posturas: a do porco ou a do cordeiro. A do porco, ele fica se degladiando, gritando, resistindo. Mas você pode ter a do cordeiro, que ele vai para a cruz do Calvário em silêncio. Em silêncio. Sabe por que ele foi em silêncio? Porque ele sabe que era a vontade do Pai. Ele dependia do Pai. E quando você depende do Pai, todas as coisas o Pai cuida por você, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus.